excelentíssima tarde mais uma vez para todos nós. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje na 12ª fase do nosso programa de aprimoramento do servidor público do município de Cruzeiro. É de fato com muita alegria que nós estamos aqui, porque nós sabemos que todas as realizações de nossas vidas dependem de nossa vontade, de nosso legítimo desejo, ou seja, de ações em realizarmos. Sem sombra de dúvida, estarmos aqui na 12ª etapa é uma alegria muito grande, porque isso é para nós um desafio e ao mesmo tempo uma grandiosíssima oportunidade. Porque é no perpassar destas 12 etapas, das quais nós avaliamos N pontos, N temáticas, nós avaliamos temáticas que nos colocaram em reflexão no sentido totalitário de nossas vidas. Nosso programa não visava apenas uma capacitação técnica, não visava apenas mais um treinamento, mais um aperfeiçoamento da repetição técnica, e sim de fato um aprimoramento do ser humano que somos, um desenvolvimento humano no sentido mais amplo possível. E por isso é com muita alegria que nós estamos aqui, porque nós sentimos este aprimoramento, nós sentimos esta realização. Nosso primeiro workshop tratou da temática o resgate da liderança do eu. E nós percebemos que participar deste programa já é um grande resgate da liderança do eu. Ou seja, não nos mantivemos reféns a outras coisas, a preconceitos, a paradigmas, clichês, estereótipos dos quais nos atravamos. Nos permitimos fazer parte destas 12 etapas. Isto implica que todos nós que aqui hoje nos encontramos, todos nós que participamos desta 12 etapas, nós resgatamos a liderança do nosso próprio eu. Nós tivemos uma grande vitória, uma grande conquista, uma grande realização em nossas vidas. Por isso, uma alegria muito grande. Nós, no segundo workshop, trabalhamos acerca da educação da emoção. Isso implica também que, mais uma vez, nós tivemos êxito neste processo educativo, ou seja, a nós estarmos aqui a prova de que nós estamos investindo em nossa educação. E nós estamos permitindo que nossas emoções trabalhem em conformidade com a nossa razão. Trabalhem em conformidade do modo que eu não sabote a minha própria existência, eu não sabote a minha própria vida. Nós ainda no terceiro workshop trabalhamos com a temática libertar a criatividade e, sem sombra de dúvida, persistirmos aqui neste programa é a nossa própria criatividade em ação, porque nós estamos querendo criar algo mais, nós estamos querendo realizar algo a mais do que nós já havíamos realizado até aqui. Trabalhamos a temática ter um sono restaurador, colocamos em questão aspectos dos quais eu até imaginaria que eu estaria em inatividade. E trabalhamos com a temática do sono, mostrando o quanto nas aparentes situações que eu não teria possibilidade, eu tenho grande possibilidade. Muitas vezes nós supomos não termos possibilidades diante de tais realizações, e nós mostramos aqui o quanto, naquilo que é aparentemente impossível ou de poucas possibilidades, nós podemos realizar em proveito do todo, em proveito das demais horas, das demais circunstâncias que nos encontrarmos. Trabalhamos ainda no quinto workshop o gerenciar dos pensamentos, a importância de uma vida gerida, da importância do planejamento, da importância de termos claro para conosco próprios o que nós queremos de nossa própria vida, o que nós queremos daqueles que se encontram em nosso entorno, o que nós queremos da instituição da qual nós fazemos parte, o que nós queremos de nossa vida profissional. E
mostrar cada vez mais o nosso plano de vida e de fato obtermos aquilo que nós desejamos, que nós temos vontade em obter. Trabalhamos ainda a questão sobre administrar a emoção, porque nós somos naturalmente muito instintivos. Nós temos situações em nosso cotidiano que fazem com que não tenhamos o controle total de nossas emoções. Mas nós trabalhamos a temática administrar a emoção, mostrando que não tem importância nenhuma eu não ter o controle da emoção. Eu simplesmente preciso administrar. Ou seja, eu não preciso cessar as emoções, eu preciso apenas administrar e fazer com que aquelas emoções que me prejudiquem se tornem, na verdade, elementos propulsores, alavancadores de outras áreas de minha vida. Então eu não preciso cessar emoções, eu preciso apenas administrá-las de modo do qual elas me sejam favoráveis, elas conspirem em meu favor sempre. Trabalhamos ainda a importância de trabalharmos os papéis da memória, de reeditarmos o filme do inconsciente, mostrando que nós somos seres dos quais estamos dinamicamente num processo do qual cada dia eu sou uma pessoa, ou seja, cada vez que eu aprendo algo, eu faço uma análise diferenciada de uma mesma coisa, mostrando para nós que muitas vezes nós não percebemos que nós não podemos voltar no passado, mas nós podemos reeditar constantemente tudo aquilo que nós experienciamos. Podemos reeditar cada situação de nossas vidas e pegarmos, por exemplo, uma situação da qual eu tomei como algo negativo, percebê-la como uma oportunidade, percebê-la como uma valiosíssima aprendizagem em minha vida. E é com a revisão do filme do inconsciente que nós vamos criando essas possibilidades. Trabalhamos ainda com a importância da arte de ouvir e a arte de dialogar, mostrando o quanto é importante nesse nosso processo de aprimoramento, de desenvolvimento humano, o nosso processo comunicacional. O quanto é importante termos claro para nós que muitas vezes eu só não tenho algo que eu desejo ter porque simplesmente estou com dificuldades comunicacionais, seja na minha própria expressão, ou seja na interpretação da expressão do interlocutor. Falamos ainda sobre a arte do autodiálogo, de certo modo talvez um dos temas mais relevantes, porque perceberemos que o mundo em nosso entorno são elementos externos a nós, e que o mais importante de tudo é eu comigo mesmo, é eu dialogar comigo mesmo, ainda que eu possa atribuir minhas dificuldades, minhas deficiências e minhas não conquistas a um outro, a um terceiro, a uma outra entidade, que eu perceba que é uma questão de eu dialogar comigo mesmo e me perguntar o que eu estou de fato buscando. Aliás, se o mundo em meu entorno não tem oferecido tais coisas, por que não me tem oferecido? Aliás, o que de fato eu estou querendo deste mundo em meu entorno? É neste autodiálogo, então, que eu começo a dar condições para obter tudo aquilo que eu desejo obter. Falamos ainda sobre a importância de sermos empreendedores, numa palestra brilhante do nosso querido amigo Eric Faria, onde nós trabalhamos esta temática sobre ser empreendedor, sobre trabalhar perdas e frustrações, de modo que mostramos que empreendedorismo é algo que vai muito além de algo ligado a negócios e a faturamento e a lucratividade. É algo que demanda nossa doação, nossas ações, nossas entregas, nossos planos e obtermos aquilo que nós desejamos obter. A importância de sermos empreendedores
pessoas, na própria sociedade, para que possamos obter aquilo que nós esperamos. Trabalhamos ainda a temática inteligência espiritual, lembrando mais uma vez que o termo espiritual fora trabalhado associado diretamente com sua origem etimológica, ou seja, espiritual no sentido totalitário de nossas vidas, não apenas em algumas áreas de nossas vidas, para alguns assuntos de nossas vidas, mas na totalidade de nossas vidas. Ou seja, quando assim nós percebemos, passamos a encarar cada momento, cada segundo, cada pessoa como algo que faz parte do contexto de nós mesmos. E hoje, fazendo uma concatenação, fazendo uma conclusão, nós iremos trabalhar a temática fazer da vida uma festa, uma grande aventura. Porque começamos a perceber que, embora nós falamos de temas que a priori poderiam aparentar complexos, outrora poderia aparentar algo que exigia muito conhecimento para participar, enfim, a gente percebe que nada mais é que o senso de perceber a beleza da vida. Nada mais é do que a alegria de viver. A alegria de viver talvez seja a atitude mais coerente com a sabedoria. Porque quando eu tenho alegria de viver, é quando tudo mais me é acrescentado consequentemente. O simples fato de eu ter alegria de viver é quando eu começo a conquistar sem sequer pensar nas maneiras, nos procedimentos, nos processos para algo conquistar. A alegria de viver é aquilo que automaticamente, consequentemente, vai nos levando para circunstâncias cada vez mais alegres. No mecanismo fantástico do qual, percebendo que vale a pena fazer da vida uma festa, e uma festa no sentido de estarmos alegres o tempo todo, em todo segundo. De certo modo, não temos como perspectiva que festa é só aquilo que pode ser realizado na data de meu aniversário, uma vez por ano. Naquele dia eu vou ser muito alegre, naquele dia eu vou fazer uma festa. Ou no final de ano, quando eu reúno com a família, quando eu reúno com os amigos, quando eu saio de férias no trabalho, enfim, fazer da vida uma festa, uma grande aventura é percebermos a necessidade de festejarmos cada segundo como o nosso aniversário. Festejar cada segundo como os momentos mais importantes de estarmos com a família, de estarmos com os amigos, de estarmos colaborando numa sociedade da qual eu faço parte. É quando a gente começa a ter esta percepção, é quando estar de férias ou trabalhando não me faz diferença nenhuma. Porque eu encontrei um ponto de equilíbrio da alegria, ou seja, eu sou alegre o tempo todo. Então não importará mais as circunstâncias, não importará mais os ambientes, não importará mais as pessoas, porque a cada segundo eu irei extrair o melhor de tudo e de todos o tempo todo. Isso seria fazer da vida uma festa, uma grande aventura. Para a gente esclarecer um pouco este tema, nós vamos apontar alguns tópicos que nos ajudaria a compreender muito bem como fazer da vida uma festa, uma grande aventura. Porque muitas vezes nós poderíamos supor que dar risadas sem parar, dar risada sem saber por quê, seria uma forma de alegria. Estar entorpecido, estar sob ação de substâncias químicas, seria fazer festas. Mas não necessariamente, não há a menor necessidade, se começarmos a olhar simplesmente pela perspectiva de que a alegria de viver é o melhor para nós, é a razão do nosso sentido existencial. Não há motivo
seja diferente. Nós aprendemos como enriquecer nossa inteligência. Nosso programa de aprimoramento do servidor público, como conhecido de você, teve como objetivo aprimorar, elevar a qualidade de vida de cada participante. E que nós sabemos também que tem como objetivo, em termos de impacto direto, ou até mesmo impactos diretos, a expansão de outros atores, né? Ou seja, embora o programa também trabalhe como servidor, ele também tem como perspectiva atingir também os próprios munícipes. Então nós aprendemos como enriquecer nossa inteligência, que todo este nosso programa consiste numa análise, consiste numa reflexão e que nós iremos exercer através de nossa própria inteligência. Observe que em nenhum momento do nosso programa tentamos ditar, tentamos impor qualquer visão de qualquer coisa. Simplesmente apresentamos reflexões, ferramentas das quais, ao utilizar, nós encontraremos aquilo que nós desejarmos, simplesmente utilizando a nossa inteligência. Nós expandimos, portanto, a nossa sabedoria e nossa técnica, nossa capacidade de transformar as nossas relações sociais, porque começamos a perceber como é possível eu transformar, como não faz nenhum sentido eu esperar uma transformação partida do alheio, do outro. O mundo está em minhas mãos, o mundo pode ser transformado por mim e na verdade o mundo só pode ser transformado por mim, porque sou eu quem vejo o mundo. Nós viajamos, portanto, para dentro de nós mesmos. Isto foi uma grande viagem. Este nosso programa foi uma viagem para o nosso próprio interior. Foi uma viagem no qual nós constantemente fomos caminhando para dentro de nós mesmos. A 12ª lei é fazer da vida uma festa, uma grande aventura, uma experiência de prazer. E nessa última lei nós não teremos atividades de casa, nós não teremos estudos, é apenas um momento para nós sentirmos, para nós vivermos, viver o que este próprio encontro significou para nós. Para mim, particularmente, foi uma das coisas mais belas de minha existência. Foi quando, ao participar conjuntamente, ao participar com vocês deste programa, em momento algum eu tive a pretensão, o setor teve a pretensão, a própria instituição, nem nossa representação, teve a pretensão de simplesmente despejar algo, simplesmente realizar o que alguns chamam de doutrinação ideológica. Nosso objetivo aqui foi apenas o encontro de cada um consigo mesmo, porque nós iremos perceber que esta é, sem sombra de dúvida, a melhor maneira para realizarmos o nosso próprio aprimoramento. Não há outra maneira. Pensadores de todos os tempos, embora de variadas formas, têm dito exatamente esta coisa, e é o que nós estamos fazendo. Então, neste momento é um momento para nós simplesmente vivermos e refletir sobre este nosso programa. Devemos, portanto, ser líderes de nós mesmos, exercitar a arte de pensar, libertar nossa inteligência, de estudar, de pesquisar, de conquistar, enfim, tudo está em nossas mãos. Fazer tudo o que analisamos nas 11 primeiras leis, nas 11 primeiras leis de qualidade de vida. Mas nessa 12ª, apenas relaxar, apenas começar a pensar qual o significado de todas estas coisas. O que de fato significa este programa em minha vida? O que de fato ele representa para mim? O que de fato representa este meu investimento de participação?
listada neste programa, o que de fato estas coisas significam. Deste modo, então, iremos brindar, celebrar a nossa própria existência, que para nós, em última análise, é o que importa. Quando nós percebermos a necessidade de celebrarmos a nossa simples existência, não ligando isso a fatores exteriores, ou seja, como está a minha situação econômica, como está a minha saúde, como está... Isso não interessa. Em absoluto isso não interessa. Porque em última análise, a razão, o sentido de todas as coisas é apenas a nossa existência. Porque tudo mais não será senão um processo do qual cabe a nossa inteligência ir construindo este processo, construindo, trilhando este caminho. Mas o motivo de celebrarmos é a nossa simples existência. É a única coisa que que de fato nos é importante. Nossa autoconsciência, nosso pensamento, nossa certeza de nossa própria existência. Não precisamos ter nenhuma outra certeza, porque o simples fato da certeza de minha existência é a razão máxima de tudo. Porque se penso, logo existo porque penso. Se penso, logo existo, se existo, logo sou uma obra da criação. Logo sou uma criatura da qual neste momento pensa, reflete, questiona, constrói, evolui. E isso basta, pois isso é encantador. Simplesmente não pensando em mais nada, na nossa própria existência, isso já nos encanta, se nós pararmos para pensar o que de fato significa a nossa existência. Jamais nos esqueçamos de que nossa vida é a maior empresa do mundo, que é onde eu tenho mais que investir em mim mesmo, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Todas as vezes que eu atribuir valor maior a qualquer coisa externa em detrimento de mim mesmo, eu estou incorrendo no equívoco, porque eu sou a minha empresa e eu faço parte deste conjunto, deste todo. Eu preciso então, fazendo uma analogia, imaginem que eu seja o empresário de uma fábrica de biscoito e estou preocupado com a produção automobilística. Faz algum sentido isso? As pessoas vai falir a fábrica de biscoito e todo mundo vai ter que andar em carro com fome. Não faz nenhum sentido. No equilíbrio da vida social é necessário eu ter a consciência da importância de que eu preciso cuidar de minha própria vida, de minha própria existência, de minha própria pessoa, para que eu tenha condições de fazer o mundo melhor. Porque eu sou parte deste mundo. E se eu tentar cuidar de uma outra empresa, e uma outra empresa tentar cuidar de uma outra empresa, uma outra empresa, uma outra empresa, uma outra empresa, aí vira uma bagunça, aí vem crise, aí vem um monte de coisa que não tem nada a ver com o que a gente gostaria. Exatamente porque nós esquecemos que a maior empresa do mundo é a nossa própria vida. Então, portanto, nós temos responsabilidades em proteger esta nossa empresa, responsabilidade de proteger de pressões de fora, de especulações, fazendo ainda uma analogia, que eu utilizei em empresa de biscoito. O mercado é especulativo, o mercado tem pressão, ou seja, eu preciso cuidar desta empresa, perceber os fatores externos que eventualmente estão agredindo esta minha empresa, ainda que sem intenção, ou até mesmo ainda que esteja de boa intenção. Porque de boa intenção, o ferro velho está cheio. Para não dizer o que o dito popular diz de inferno, né? Ou seja, boa intenção não basta. O que basta, o que serve, o que é legítimo são as boas ações. E boas ações é necessário que estejam certificadas, avalizadas, registradas como boas ações. Só boa intenção nós não faremos nada. Então nós temos que cuidar
precisamos desenvolver relações saudáveis, como nós falamos também no nosso 11º workshop. Relações saudáveis. Não há por que eu persistir em relações conflituosas. Não há por que eu ser o agente da relação conflituosa. Porque às vezes a gente percebe que, sem nos darmos conta, nós estamos promovendo relações conflituosas. Sempre que nós tentarmos algo ou alguém agredir, nós estamos promovendo conflito. Isso não há a menor necessidade. O que nós vamos observar é que as relações saudáveis são aquelas que de fato produzem. Porque quando eu estou desconstruindo, eu estou deixando de construir, simples assim. E o que faz com que as coisas evoluam, aprimorem? A construção, não a desconstrução, no sentido de ações. Então precisamos darmos conta deste nosso protagonismo. Precisamos dar conta que se há um carrasco em nossas vidas, este carrasco, sem sombra de dúvida, é a gente mesmo. Ninguém mais do que eu é capaz de me beneficiar ou de maleficiar. Ninguém é capaz mais do que eu de fazer dormir. Por isso é importante termos em mente que nós somos os maiores executivos de nossa empresa vida. Então, uma lembrança para que tenhamos então qualidade de vida. Quando nós falamos de promover relações saudáveis, estamos falando em promover qualidade de vida. Porque, como fora mencionado em nosso workshop e estudos acadêmicos de universidades do mundo inteiro, em especial pela Universidade de Harvard, um estudo bem reproduzido na obra de Shaw Waker, O Jeito Harvard de Ser Feliz, um estudo que perdura por mais de 75 anos, mostrando que o que de fato traz felicidade para o ser humano são as suas relações sociais, são as suas relações com as pessoas, é o que de fato é importante, é o que de fato nos traz felicidade, é o que constrói nossas características, é o que nos alimenta, é o que nos motiva, são as relações saudáveis, são estas relações sociais que nos promovem, que nos aprimoram. Por isso a importância de lembrarmos que a qualidade de vida deve ser uma meta para todos nós. E que isso não significa não ter momentos desafiadores, tempestades, acidentes, trabalho sem fadigas e até mesmo relacionamentos sem decepções. Mas sim que nós estaremos utilizando o nosso discernimento constantemente para buscarmos sempre o melhor. E como nós também falamos em nosso 11º workshop, é ter sabedoria no caos. Não importa o caos, não importa o desafio, desde que tenhamos sabedoria. Porque este desafio deixará de ser desafio e se tornará uma oportunidade valorosa em nossas vidas. Esta dificuldade, este problema, isso que a priori eu definia como um problema, eu vejo que na verdade ele vai se tornando uma solução, porque eu começo a perceber todos os problemas apenas como soluções incompletas. É no perpassar destes problemas que eu, ao somatizar, construo algo maior, uma solução maior. Ter qualidade de vida é saber valorizar tanto o sorriso quanto a tristeza. É ter humildade no sucesso e aprender lições do fracasso. É agradecer os aplausos, mas saber que nas coisas simples e anônimas se escondem os melhores tesouros da emoção. Ter qualidade de vida é ter consciência de que cada ser humano é um mundo a ser conhecido e uma história a ser explorada. Todas as pessoas têm riquezas escondidas dentro de si, mesmo as mais difíceis e complicadas, mesmo as que erram e fracassam continuadamente. Garimpe ouro no solo de quem você ama. Por mais que às vezes nós olhemos para as pessoas das quais nós não gostaríamos de estar,
viver como se estivéssemos tratando do algo mais valioso possível existente no universo. Ter qualidade de vida é perceber esta joia única no teatro da existência. Eu trouxe aqui para nós uns slides de reflexão para que possamos fazer este encerramento refletindo de modo muito breve acerca de tudo isso que o nosso programa significa para nós, o que o nosso programa objetiva. A mais bela de todas as coisas, o dia mais belo.